Graça e paz, queridos irmãos, bom dia a todos, que o Senhor continue nos abençoando aqui, agora em que estamos diante da sua palavra e vamos lê-la. E eu quero pedir então aos irmãos que abram a palavra de Deus mais uma vez, Atos, capítulo 9, e nós leremos hoje a partir do versículo 32 ao 43. 32 ao 43, nós vamos seguir com a leitura da palavra de Deus e meditar naquilo que o Senhor nos revela em sua palavra. Todos acharam o texto? Quero ler então, volte a sua atenção ao texto. Diz assim a palavra de Deus: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro que estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Peço que você feche seus olhos, ore por seu coração, sua mente, que o Senhor conduza você no entendimento da palavra, que a exposição ajude seu coração, conduza a esse entendimento. Ore também por Ana, que passaremos essa semana orando por ela. Então, não se esqueça que o Senhor conduza o coração, a alma, a mente dessa irmã e a fortaleça, a anime nos novos desafios de sua vida. Lembre-se de permanecer essa semana orando por ela. Vamos, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, Tua palavra foi lida aqui, nós te rogamos que o Senhor nos dê graça, Pai, que o Senhor nos dê a condução do Teu Espírito para compreender, absorver e aplicar a Tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos aqui, somos necessitados. Assim te rogamos também por Ana, que o Senhor estenda a sua mão graciosa sobre sua vida, que a alegria do Senhor seja a força dela todos os dias. Que o Senhor a sustente, a anime, e que o Senhor
fortaleça, Pai, sempre os seus passos, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. E assim pedimos por nós também, para a honra e louvor do Teu santo nome. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, eu queria pedir que você voltasse os seus olhos ao texto, porque esse é um momento na narrativa de Atos que normalmente nós já perdemos um pouco de vista tudo aquilo que é o foco, o centro do que Lucas está construindo para essa narrativa. Certamente quando chegamos aqui e agora começamos a ler uma narrativa em que conta de Pedro chegando a uma cidade e fazendo um paralítico andar, depois chegando a outra cidade e fazendo uma mulher que havia já morrido ressuscitar a partir de sua oração, os nossos olhos tendem por natureza a se voltar para esses detalhes. Mas eu queria que você observasse que esse cenário agora montado por Lucas, nesse momento da narrativa, é um cenário de transição. É um cenário que Lucas está preparando, usando essas duas cenas, com um mesmo objetivo. Não há um objetivo divorciado aqui, quando Lucas trata do encontro de Pedro com Enéas e do encontro de Pedro com Docas ou Tabita. Mas Lucas está aqui na narrativa formando um pano de fundo para o próximo evento que se dá no capítulo 10. Então, o capítulo 10 vai atingir de novo um ponto alto na narrativa, e Lucas está nos conduzindo para enxergar exatamente esse grande evento da história da redenção, em que o Senhor usará a sua igreja, o Senhor usará o próprio apóstolo Pedro, para que o Espírito Santo de Deus descesse agora sobre os gentios. Quando você olha capítulo 10, você observa exatamente a história do centurião, que Lucas termina dizendo que Pedro havia ficado na casa desse curtidor chamado Simão, e então é aí, nessa casa, em que Pedro tem uma visão, Deus dá a visão também a Cornélio, e todo o processo se desenvolve. Nós vamos tratar sobre isso. Eu não quero me ater agora aos detalhes da narrativa do capítulo 10, mas eu queria que você observasse como que o capítulo 9 conclui com Lucas trazendo os nossos olhos para esse próximo ápice nessa narrativa, que é a descida do Espírito Santo sobre os gentios na casa desse centurião. O que é que Lucas está fazendo aqui? No fim, ele está apontando para o cumprimento dessas profecias que antecipavam a vinda do Espírito Santo de Deus, ou a vinda da bênção que Deus já havia prometido a Abraão em Gênesis capítulo 12. Então observe, a narrativa de Lucas nos conduz agora a enxergarmos, e eu peço que você abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, a enxergarmos aquilo que o apóstolo Paulo explica aos Gálatas de forma clara, para que a nossa visão da narrativa não se perca. Eu quero trazer você a essa explicação de Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 8. E o apóstolo Paulo diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo então: em ti serão abençoados todos os povos. Pule para o versículo 13 e 14. E então o apóstolo Paulo conclui o raciocínio dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Observe, nos resgatou, ele está falando com gentios aqui, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Mas observe que essa explicação há um parêntese aqui. Logo, a leitura, para ser melhor compreendida, você pode continuar dizendo: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, a bênção que ele explicou no versículo 6 e 8, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o quê? O Espírito prometido. Paulo faz essa amarração para que o nosso entendimento na história da redenção pudesse ser claro. A bênção que o Senhor promete a Abraão é exatamente para que nós, gentios, pela fé, pudéssemos receber o Espírito prometido. Essa é a bênção que está agora chegando às suas portas, e Lucas está preparando o cenário para que nós pudéssemos chegar aqui com esse entendimento, esse momento que antecede a descida do Espírito Santo, a promessa que Deus fez a Abraão, se cumprindo no tempo, no espaço, na história. Esse momento é preparado exatamente por essa expressão do poder de Cristo Jesus agindo através do seu povo, agindo através do seu Espírito, do apóstolo Pedro, então, curando tanto a Enéas como a Dorcas. Como o Paulo Anglada nota aqui, nesse desenvolvimento da narrativa, ele diz que esses dois episódios aqui tem um propósito definido na obra de Lucas, que é ilustrar o poder do Evangelho de Cristo na sua trajetória rumo aos confins da terra. Observe o que o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, e eu quero que você volte o texto para lá, porque, como dissemos, nesse momento da história é fácil nós nos perdermos já em toda essa linha que dá essa continuidade à narrativa de Lucas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem está falando isso? O próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Agora observe o que o Paulo Anglada diz sobre essa trajetória do poder do Evangelho rumo aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É este poder do Evangelho, anunciado pelas testemunhas de Cristo Jesus, que receberam o poder do Espírito Santo de Deus sobre eles, é este poder que Lucas está anunciando aqui, quando nos anuncia, quando nos faz olharmos para esses dois milagres aqui, acontecendo através da vida e do ministério do apóstolo Pedro. Eu quero, essa manhã, pensarmos de forma geral naquilo que a narrativa está nos conduzindo, porque entendemos que o texto está nos levando para isso. À noite eu quero pensar em aspectos mais específicos, tanto nos detalhes do que Lucas usa quando narra, dizendo, passando Pedro por toda parte, e esses detalhes da palavra que significa levanta-te, e é a mesma palavra usada tanto no diálogo com Enéas como com Dorcas. Mas eu quero que você observe então que a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas são uma antecipação teológica dessa restauração da alma, dessa restauração e a ressurreição dos mortos, tanto espirituais como físicos, que somos nós em Cristo Jesus, restaurados por Cristo Jesus. Mediante o Evangelho da graça de Deus, então, Cristo é anunciado, e agora na história esse tempo vai virar, esse tempo vai ser marcado pela descida do Espírito Santo, e Lucas está usando essas duas histórias para isso. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, se você puder também abrir e observar, eu quero que você observe
essa relação, porque isso aqui é a história da redenção, é o momento em que Cristo veio ao mundo, em que Cristo estava sobre a terra, como que essas duas ênfases estão sempre ali marcadas e caracterizando o ministério de Cristo, e como que são essas duas ênfases agora que estarão sendo marcadas também e caracterizando o ministério do Espírito Santo agora sendo derramado sobre todos os povos, sobre a igreja do Senhor. A partir do versículo 1, Marcos capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, dizendo-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O ministério do Senhor Jesus Cristo, quando você se volta para os primeiros capítulos de Marcos, você observa que a autoridade de Jesus é exatamente aquilo que no primeiro momento do seu ministério, em que ele desenvolve com mais ênfase o seu ofício de profeta, ele está anunciando a palavra, e o ofício profético está ali sendo anunciado, sendo exercido por Cristo Jesus. O que nós vemos na narrativa do Evangelho é exatamente o poder de Cristo Jesus sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre o corpo e sobre a alma. O poder de Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, vindo de fato restaurar aquilo que havia sido perdido, a comunhão dos homens com Deus, mas também a restauração de todas as coisas, incluindo a restauração dos nossos corpos. Isso aqui é exatamente aquilo que aponta para a restauração final de todas as coisas que teremos em Cristo Jesus quando Ele voltar e concluir o seu ministério. O ministério de redenção não apenas do seu povo, mas de todas as coisas criadas. Agora aqui em Atos, Lucas nos mostra exatamente que a característica do ministério do Espírito Santo de Deus na terra é exatamente a mesma característica do ministério de Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito de Deus não veio fazer na terra outra coisa senão continuar o ministério de Cristo Jesus. Não há outro ministério do Espírito Santo de Deus, senão exatamente a proclamação da palavra de Deus, a restauração e perdão das nossas almas, mas também anunciando sempre que Ele tem poder sobre o nosso corpo, e que se o nosso corpo não for restaurado aqui e agora, esse ministério do Espírito Santo de Deus nos conduzirá até aquele grande dia, em que, sem sombra de dúvida, e que sem a isenção de mais ninguém,
todos aqueles que foram alcançados por esse mesmo Espírito terão os seus corpos ressuscitados, restaurados, transformados e glorificados por causa do poder do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, que eu e você estamos. Nós podemos olhar para essa vida, podemos olhar para essa história e compreender: Deus nos alcançou e nos inseriu nela. Nós podemos andar aqui na terra com os olhos no nosso futuro, o futuro que o Senhor nos assegurou a partir da sua própria ressurreição. Como Cristo então iniciou seu ministério no mundo, entre os judeus, assim ele também agora estava iniciando o seu ministério entre os gentios, através da sua igreja, através do poder do Espírito Santo dele, conduzindo a sua igreja. Não é uma outra história, é a história exatamente sendo continuada. Cristo está agindo através do seu Espírito na sua igreja aqui na terra. Ele não parou, não é um outro que está agindo, mas é o próprio Senhor Jesus por meio do seu Espírito. Kistemark, comentando esse mesmo trecho, afirma que a igreja cristã agora tinha congregações em Asdod, Lida, Jope, ao longo de toda a costa ali do mar Mediterrâneo, até quase Cesareia, que é mais ao norte. Lucas já havia feito referência às igrejas da Judéia, da Galiléia e de Samaria. Mas agora, o que a narrativa nos conduz é: o tempo dos gentios estava chegando. As boas novas do Evangelho seria agora uma realidade consumada, instituída pelo Senhor entre os gentios. Esse é o propósito da narrativa. Observe então, eu quero agora pensar como uma aplicação disso. Dentro do que o Senhor está fazendo na história da redenção, e eu e você não estamos fora desse tempo, o Senhor ainda está realizando a sua história da redenção na terra. O último grande momento de toda essa história é exatamente a volta do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos exatamente nesse espaço de tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Se você voltar os olhos ao texto, você vai observar que Lucas começa o versículo 32 dizendo: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Observe o que está acontecendo aqui. Lucas volta os nossos olhos para que nós enxerguemos o que o apóstolo Pedro está fazendo da vida dele. Veja que nós estávamos aqui envolvidos por toda a dinâmica da conversão de Saulo, como a igreja o recebeu ou não o recebeu, né, no primeiro momento. Como que o Senhor começa a usar esse homem, transformar esse homem, a anunciar aquilo que faria através da vida de Paulo. E de repente ele nos mostra um aspecto e um âmbito que é maior, dizendo: a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, conforto no Espírito Santo de Deus, e crescia em número. A conexão de um versículo para o outro é: essa igreja que estava crescendo é uma igreja que estava sendo cuidada por aquele apóstolo que o próprio Senhor Jesus viveu com ele a experiência de dizer: Pedro, me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Esse apóstolo agora, o que está fazendo em meio a tudo isso que está acontecendo aqui, e nós temos caminhado e acompanhado tudo, está gastando do seu tempo, não evangelizando o mundo. Percebe? O que Pedro está fazendo é aquilo que Paulo faz, inclusive, mais adiante, indo visitar as igrejas,
conversando com a liderança da igreja, formando a liderança da igreja. Pedro está passando por toda parte e indo visitar os santos também que habitavam em Lida. Primeiro Pedro está fazendo um movimento de acompanhar todos esses cristãos que haviam sido dispersos naquele primeiro momento da perseguição em Jerusalém. Esses cristãos que agora eram aos milhares, estavam dispersos por essas cidades, principalmente as cidades que eram litorâneas, porque é característica daqueles que vinham daquela região, no seu êxodo, na sua dispersão, eles sempre procuravam essas cidades litorâneas. Pedro está indo visitar essas cidades, sabendo que esses judeus que haviam sido dispersos e que eram discípulos de Cristo Jesus, estavam habitando nessas cidades, e ele estava indo lá visitar essas pessoas, esses irmãos. Mas o termo que Lucas usa não é essas pessoas ou esses irmãos, mas os santos. Pedro está indo e desce também aos santos que habitavam em Lida. Observe que essa característica é trazida por Lucas, tanto nesse primeiro momento aqui com Enéas em Lida, mas também com Dorcas, tratando dos discípulos de Cristo como Cristo. Até este momento, eles não eram chamados de discípulos ou cristãos, mas a referência era de um povo separado. Esse povo agora é um povo separado do mundo, separado inclusive dos próprios judeus, porque os judeus não queriam reconhecer o Messias, o Cristo. Eles são os santos agora em Cristo Jesus, eles são os separados agora em Cristo Jesus, e Pedro está cuidando da alma, da edificação do coração desses irmãos ou desses santos. Enquanto a igreja é pastoreada e edificada, quando você entende que é ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você entende o que Lucas estava dizendo então no versículo 31. A igreja tinha paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja está sendo pastoreada pelo apóstolo Pedro, sendo edificada, andando na comunhão, perseverando na sã doutrina. O Senhor abre as portas então para a realização dos seus próprios propósitos na conversão dos seus. Então enxergue, Pedro estava indo pastorear a igreja do Senhor, e é Deus quem age para que então ele encontre certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, o termo aqui grego, havia 8 anos, pode dar uma margem que fica um pouco aberta, no sentido de, ou ele fazia já 8 anos, havia 8 anos que era paralítico, ou desde os 8 anos. O fato aqui a realidade que esse homem vivia naquele período é uma realidade claramente difícil. Alguns entendem Enéas como tendo já sido nesse momento um discípulo, ou já era um discípulo nesse momento. Não acho que o texto dê margem, é apenas uma questão de escolha, mas acredito que no desenvolvimento do texto, Enéas é alguém que também está encontrando-se com o Senhor Jesus nesse momento. Observe, as palavras que Pedro usa, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. É a mesma palavra que ele usa com Dorcas. A palavra aqui, numa tradução literal, seria ressuscita. Observe, falar isso para Dorcas, ok, mas usar esse texto, e Lucas não usa esta palavra de forma aleatória.
ele diz ressuscita para a Enéas, porque a ação que o Espírito Santo está promovendo na alma, na vida e no corpo de Enéas, não é apenas para que ele fique de pé, apenas para que as suas pernas voltem a funcionar, mas é uma restauração plena e completa. Aquilo que falamos é sempre um anúncio, um apontar daquilo que teologicamente nós cremos, que todos nós viveremos em Cristo Jesus quando ele voltar. Enéas está encontrando-se com o Senhor, e o ápice dessa história da revelação, que se dará no capítulo 10, com a descida do Espírito Santo sobre os gentios, começa a ser agora preparado por esse cenário em que o Senhor está agindo com grande poder, pela presença do seu Espírito, e claramente o apóstolo Pedro dizendo: é Jesus Cristo quem te cura, não sou eu, não é uma força qualquer, mas é a própria presença de Jesus Cristo entre nós, que faz agora com que você seja reerguido do pó e da cinza, não apenas o teu corpo, mas também a tua própria alma. Imediatamente ele se levantou, viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Observe que a obra do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, agindo no meio do povo, é sempre um motivo para conversão. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, não há fé, não há conversão, não há arrependimento. Logo, está conectado aqui toda a obra de restauração do Espírito Santo de Deus num ser humano. Ele age de forma a levar a conversão, ele age de forma a regenerar a alma, ele age também de forma a regenerar o corpo. Ele é poderoso sobre todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis. É o Espírito Santo de Cristo Jesus que opera através da sua igreja. Logo, é preciso entender então que esse pastoreio de Pedro ao povo de Deus, aos santos, aos separados de Deus, que enquanto a igreja é pastoreada e edificada, o próprio Senhor abre as portas para a realização dos seus próprios propósitos, na conversão daqueles que ele escolheu. Não enquanto a igreja coloca o seu foco completamente na conversão dos perdidos. Observe, não há conflito de interesse entre cuidar de crentes e desejar conversões de pessoas. Não há um conflito de interesse como na nossa história recente, dos últimos 70 anos, como se a obra missionária da igreja fosse um foco, fosse uma parte do trabalho, e o cuidado e a edificação da igreja, o cuidado dos crentes, o ensino, a doutrinação, fosse um outro aspecto que coubesse a outras pessoas diferentes. Não há um conflito de interesse na obra que o Senhor está realizando, obra essa conhecida como história da redenção, entre cuidar da igreja e desejar a conversão dos perdidos. Agora, desejar a conversão dos perdidos não é o mesmo que desejar que Deus realize os seus propósitos na conversão dos seus. Quero repetir, desejar a conversão de perdidos não é o mesmo que desejar que Deus realize os seus propósitos na conversão dos seus. Deixe-me explicar. Quando a igreja está realmente vivendo no temor do Senhor, é Deus quem age e opera para a realização dos seus propósitos. A igreja jamais desejará os propósitos de Deus mais do que o próprio Deus. Quem almeja pela conversão dos seus escolhidos mais do que o próprio Deus, aquele que os escolheu? Não podemos fazer com que o desejo por conversões vire o foco da nossa vida, porque nós podemos correr o risco de uma idolatria por conversões.
passamos a ter um foco muito mais pragmático do que o foco realmente teológico, teocêntrico. O pragmatismo e o antropocentrismo começa a ganhar e se elevar como foco central, o que vai conduzindo ou redefinindo as nossas ações e estilo de vida como igreja. A igreja, no decorrer dos séculos, sempre foi uma igreja, se pensarmos a partir da reforma, que avançou nos propósitos missionários, que avançou no processo de evangelização do mundo, mas ela nunca deixou de ser a igreja que produziu teologia, que produziu confissões, que produziu obras extraordinárias, nos dando o conhecimento da majestade de Deus, a centralidade da palavra de Deus, e é isso que nos caracteriza como mente que crê na palavra de Deus como suficiente, ou então como uma teologia reformada, uma teologia calvinista. Não há conflito de interesses entre cuidar da igreja e cuidar dos crentes e desejar conversões, mas é preciso que eu e você reconfiguremos os propósitos centrais do nosso coração, entendendo que a grande missão da igreja não é evangelização. A grande missão da igreja é morrer para si mesmo, como diz o Ronaldo Lidório, com base exatamente no texto de Apocalipse, capítulo 5. A grande missão da igreja é eu e você olharmos para a nossa própria vida e cada dia mais morrermos para nós mesmos, para os nossos propósitos, nossas vontades, nossos desejos, a maneira como nós entendemos que as coisas devem ser. Cada vez mais eu e você morrer para nós mesmos, contemplarmos a glória de Deus, a majestade de Deus, a centralidade da palavra de Deus em nossa vida, como ela nos conduz em nossa vida, e certamente eu e você seremos crentes melhores, santos melhores nesse mundo, separados desse mundo, e certamente atenderemos a chamados específicos quando Deus nos convocar a irmos até os confins da terra, quando Deus nos convocar a anunciarmos para o vizinho que mora ao nosso lado, para aquele que se senta ao nosso lado no trabalho e em qualquer lugar. Eu e você precisamos entender que o grande propósito da redenção de Deus em nossa vida é fazer com que eu e você nos pareçamos mais com Cristo Jesus na nossa caminhada aqui na terra. Por isso, de forma mais geral, é possível afirmar que não existe um chamado específico para o crente. O chamado é: sirva a Deus nesse mundo, e quando Ele chamar você a ir para outros lugares, você deve ou não obedecer. Ora, a coisa principal é a obediência sempre. Por que eu tenho que andar no temor do Senhor e preciso ouvir de novo que se Ele me chamar para algum lugar distante, eu tenho que obedecer? Isso não é óbvio? O que nós como igreja precisamos acordar é que nós precisamos conhecer muito mais a palavra de Deus, para que a glória de Deus seja novamente contemplada pelos nossos olhos na sua palavra, em que Ele se revelou, para que então, à medida em que a palavra tome cada vez mais o meu e o seu coração, eu e você também sejamos cada vez mais levados à obediência incondicional. Nós queremos obedecer a Cristo muitas vezes, mas nós pensamos no quanto custa, pensamos o quanto isso vai custar da nossa vida. A obediência de Cristo é muito mais valiosa do que qualquer outro valor que você possa ter na sua vida. Por isso, querido, dizer que somos missionários é a mesma coisa que dizer que somos discípulos, é a mesma coisa que dizer que somos santos de Deus na terra. Observe como anda o seu coração, se ele tem sido um coração de um santo separado em Cristo Jesus, ou se você tem vivido como alguém que simplesmente é mais um
no meio de toda essa multidão. Porque nós ainda estamos medindo muito o preço, o valor da obediência. E por isso é mais fácil fazermos separação de coisas, é mais fácil sistematizar alguns raciocínios e até mesmo olhar para alguns irmãos, que daqui eu sempre os vejo, e pensar assim: aqueles são os missionários da igreja. Quando a gente separa esses irmãos, a gente se coloca numa situação cômoda. Eles são, eu sou só crente. Somos os mesmos diante de Cristo Jesus. Ele não faz acepção. A diferença de uns para com outros é quando o Senhor especificamente chama alguns para ir para longe. Sim, eles passam a estar numa condição diferente da nossa, mas diante de Cristo Jesus são os mesmos. A obediência que o Senhor requer deles numa nação transcultural, numa missão transcultural, é a mesma obediência que o Senhor requer de nós na nossa nação, na nossa própria cultura. Aquilo que eles precisam compreender para comunicar o Evangelho em uma outra cultura, entender a mente daquelas pessoas, não é o que nós também devemos fazer na nossa cultura. Compreender os raciocínios, para desfazer esses raciocínios. Os mesmos sacrifícios que muitas vezes se faz por amor a Cristo, aperto financeiro, a distância dos amigos, de família, tantas vezes, do missionário que está em outra nação. Em nome de Jesus eu pergunto, não é a mesma exigência que o Senhor faz dos crentes que permanecem na sua nação, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro de sempre? Será que não é o mesmo trabalho que nós precisamos desenvolver? Será que não é a mesma natureza que nós temos? Com o detalhe, o que vai para fora vai ter que se esforçar bem mais. O que faz com que nós que ficamos temos um peso ainda maior sobre nós. É mais fácil compreender a mente das pessoas do bairro onde eu moro desde sempre. O que faz com que eu e você tenhamos cada vez menos justificativas diante de Deus. Preste bem atenção então, não há nenhum conflito de interesse entre cuidar de crentes e desejar conversões. É o mesmo desejo, porque os que se convertem tornam-se crentes, discípulos. Por isso o trabalho é sempre completo, é um círculo. Mas eu e você somos aqueles que precisamos compreender o Evangelho prometido a Abraão chegou para alcançar todos os povos, com poder, com a glória de Cristo, curando, libertando, iluminando os olhos e o coração daqueles que o Senhor escolheu, mas que ainda estão perdidos nessa terra. Muitos deles estão muito distantes de nós. Muitos deles estão muito perto de nós. Não há um chamado diferente para a igreja do Senhor. Todos temos o mesmo chamado. Especificamente, Deus resolve com cada um, onde quer que cada um esteja. E você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas o Senhor dizendo para você: vá para tal lugar, vá para tal cidade.
o Senhor vai comunicar isso ao seu coração. As circunstâncias vão confirmar. Tudo vai apontar. O coração vai encontrar paz e vai queimar de satisfação e alegria no Senhor. Mas Ele nos chama de igual forma. Cuidem da igreja. Anuncie o Evangelho. Que as conversões ficam por conta de Deus. É obra dele. Se não temos convertidos, não é porque Deus não age. É porque a palavra não está sendo pregada. Se a palavra for pregada, os convertidos virão. E a pregação da palavra é para o crente e para o descrente. Que essa mesma palavra nos conduza e que o nosso coração não esteja dividido entre uma coisa ou outra, mas sempre, em tudo que façamos, a glória de Deus seja o nosso alvo. A glória de Deus seja o seu alvo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, ouvimos a Tua palavra e por isso rogamos, Espírito de Deus, aviva o nosso coração. Aviva, Senhor, os compromissos que fizemos, porque o Senhor nos moveu a fazer quando te conhecemos. Nós professamos que entregamos a nossa vida ao Senhor. Professamos que entregamos a nossa vida ao Senhor para que o Senhor seja o Senhor sobre ela e nos guiasse como o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Pai. Espírito de Deus, clamo que o Senhor relembre isso, que essa voz do Teu Espírito relembre isso aos nossos corações, porque é o que precisamos constantemente. Lembrar que a nossa vida não é nossa, pertence a um só Senhor, um só Deus, Rei sobre nossa vida. Desfaça, Senhor, os antagonismos que criamos em nossa mente, em nossa compreensão, e dá-nos a graça de vermos, Senhor, o poder do Teu Espírito conduzindo o Teu povo em fidelidade às Escrituras. E assim, Senhor, com o Teu nome sendo glorificado, todos os povos possam ver, vir e crer ao Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.